Deus seja eternamente louvado. Dou graças a Deus também nesta noite. Quando morei num lugar ali no Espírito Santo também, o nome é Terra Vermelha, na cidade de Vila Velha, onde é a central do estado do Espírito Santo também. Na época era minha comum ali na central. Eu morava nesse bairro, em Terra Vermelha. Irmãos, ali é um lugar muito perigoso na época, em 1998, que eu morei lá, muito perigoso. Irmãos, certo dia eu saía do culto, ao chegar em casa, irmãos, quando desci do ônibus, um lugar bastante escuro, que tinha que passar, um pouco escuro, tinha que passar, irmãos, e eu ouvi 5 disparos de arma de fogo, onde eu tinha que passar. Eu parei um pouco, eu falei, não posso ir para um lado nem para o outro, é lá que eu tenho que passar. Parei um pouco, clamei a Deus, irmãos, e esperei um pouco e segui o meu caminho. E quando eu passei, eu vi o acontecido, o que tinha acontecido, os disparos com aquela pessoa, estava muito mal. E eu fui para minha casa, e chegando em casa, eu falei, Senhor Deus, o que eu faço? Eu vi o acontecido. E o Senhor Deus falou no meu coração, fique em paz, porque você não pode fazer nada por aquela alma. Bendito seu Deus Todo-Poderoso. Fui dormir, e assim passou a acontecer. Mas um lugar muito diferente de todos que eu já conheci, que morei. Irmãos, ali, naquela época, não sei hoje, moravam muitos pistoleiros de aluguel, coisa assim. De maneira, irmãos, que a casa onde eu morava, uma casa bastante simples, não tinha cerca na frente, e tinha uma casa do lado direito, assim, moravam 3 homens. Irmãos, e um dia eu falei assim, vou conversar com esses homens, porque estou aqui sozinho, vou lá, quem sabe contar uns testemunhos, ou vou lá conversar com eles. E quando eu cheguei, irmão, naquela casa, na porta, eu fiquei na porta, conversando com eles, cumprimentei aqueles 3 cidadãos, irmãos, e conversamos um pouco, falei que comecei a entrar em assunto de obra de Deus, servo de Deus, e dado um momento, eu estava em pé ainda, um deles falou assim, eu vou mostrar para você com o que nós trabalhamos. Ele se dirigiu até o fogão. E quando ele foi para o fogão, eu pensei assim, eles devem fazer salgado para vender, pão, alguma coisa assim. Abriu aquele forninho do fogão e tirou um revólver calibre 44 e falou assim, nós trabalhamos com isso. E a partir disso começou a contar o que eles faziam, a preço de dinheiro, as maldades que eles faziam. E eu contava as obras que Deus fazia na sua graça maravilhosa. Bendito é o Deus Todo-Poderoso. Eles contavam as maldades, eu contava os milagres que Deus deu a graça de viver na terra. E dado um momento, um deles que falava mais, olhou para mim e falou bem assim, o teu Deus é mais forte do que o meu Deus. Bendito é o Deus Todo-Poderoso. E assim, pastor, cara, falei o que Deus deu de falar para ele, pastor. Mas, irmãos, o acontecido que Deus traz em frente, uma noite, irmãos, eu estava tocando hinos com uma flauta doce de Yamaha, que tem um pouco mais de recursos para tocar hino, que eu sempre gostei de tocar com ela. Irmãos, eu estava tocando os hinos e Deus muito visitava o meu coração, muito mesmo. Ia tocando os hinos e Deus muito me visitando naquela noite. Toquei muitos hinos naquela noite. E no dia seguinte, na noite seguinte, eu saí para o culto, preparado com a pasta, e o servo de Deus no seu culto, atrás assim. Irmãos, e quando eu passava, o moço da casa dos fundos saiu e me chamou. Eu fui até ele, e ele falou bem assim, é você que estava tocando ontem umas músicas de igreja? Eu falei, ele estava louvando a Deus com a flauta. E ele falou bem assim, pois é, eu estava ouvindo aquela melodia, eu lembrei que uma vez eu fui na igreja dos crentes. E eu pensei assim, só pode ser aquela igreja que eu já fui. Mas como eu estava bem na hora de ir para o culto, irmão, eu falei assim, olha, cidadão, eu estou indo para o culto, você quer ir comigo, nós conversamos. Se não, amanhã, se você quiser conversar comigo a respeito da obra de Deus, venha até aqui, na minha casa, que nós conversamos. Irmãos, e fui para o culto, ele falou, tudo bem. Na noite seguinte, irmão, ele chegou bastante desconfiado, muito desconfiado, olhando para os lados, ali naquela casa onde eu morava. Irmãos, e entrou, e começou a contar da sua vida. Ele falou assim, lá na Bahia, há muitos anos atrás,
eu comecei a ir nessa igreja. Aí falei que era da obra de Deus, da Congregação Cristã no Brasil, nessa fé que servimos a Deus. Ele falou, há muitos anos atrás eu participei dessa igreja. E eu ajudava nas construções, eu gostava de trabalhar nas construções da igreja, só que eu não cheguei a batizar. Ele falou assim, só que um dia, por causa de uma pessoa ali que falou alguma coisa que me ofendeu-me bastante, aquilo que aquela pessoa falou, e eu fiquei muito aborrecido com aquela pessoa. E como? Eu era um homem perigoso antes de começar a ir à igreja. Eu já tinha feito maldades bem grandes. Ele contou o que ele tinha feito. Não tem necessidade de contar aqui. Ele falou que era muito mal antes. Ele falou assim, eu fiquei com ódio daquele crente. E eu fui para minha casa e falei assim, nunca mais eu vou nessa igreja. Por causa que ele me falou aquilo, me ofendeu. E ele falou assim com um irmão, eu vou dar uma surra naquele crente porque ele falou isso de mim. Irmão, se aquele foi e falou para o outro, e o outro, por uma desinteligência, acredito, permissão de Deus também, respondeu, eu não tenho medo dele. E a notícia voltou para o homem, né, que nem precisava de voltar, mas chegou a ele que o irmão tinha dito que não tinha medo dele. Irmãos, eu estou contando assim, irmãos, para ver o que Deus faz também, bendito ao Senhor. E chegou a ele e falou assim, não tem problema que esse crente não tem medo de mim, porque eu vou matar ele. E morto não precisa ter medo de ninguém. Bendito é o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, e ficou aquilo. Irmãos, e um dia, esse irmão passava na rua, na frente da casa desse homem. Irmãos, esse homem foi na rua, chamou o irmão, encontrou com o irmão, encostou o revólver no irmão, levou o irmão para dentro da casa dele, os fundos da casa dele, e encostou o revólver na cabeça do servo de Deus para tirar a vida do irmão. E contou para mim assim, eu puxei o gatilho, o revólver funcionou, mas a bala não saiu. Bendito é o Deus Todo-Poderoso. E na segunda vez, Davi, ele me falou assim, eu puxei o gatilho de novo e a bala não saiu. Me veio um medo em mim naquele momento. E eu deixei ele embora, bendito é o Senhor. E depois eu falei comigo assim, como que isso acontece? O meu revólver é bom, nunca falhou. Como que isso acontece? E ele falou assim, eu fui nos fundos da minha casa e atirei numa tábua e o revólver funcionou e a bala atravessou a tábua. Bendito é o Todo-Poderoso. É me contando, irmãos, que tinha acontecido isso, e por isso ele criou assim uma inimizade com o povo de Deus. Ele falou assim, e muitas vezes eu ia nas igrejas depois disso. Eu entrava na igreja e eu ficava olhando para o povo lá de trás. Alguém me conhecia, algum não, e eu chegava perto das irmãs, eu tirava o véu das irmãs, tirava a faca da cinta e rasgava o véu com a faca. Bendito é o Todo-Poderoso. Muitas vezes fiz isso. Ele falou, muitas vezes eu surrei crente da sua igreja, bendito é o Senhor. E depois que contou tudo, ele falou assim, no dia de ontem, eu estava aqui na casa de uma pessoa, que é onde você mora, minha namorada, e eu comecei a escutar esses hinos tocando, e o meu coração voltou naqueles tempos passados, onde eu ouvia na congregação. E quando eu escutei isso, eu cheguei na minha casa ontem, eu peguei um revólver que eu tenho, eu coloquei em cima da mesa. Eu peguei uma Bíblia que eu tenho, eu coloquei também em cima da mesa, e falei assim, meu coração tem que escolher um desses dois. E o meu coração escolheu a Bíblia. Bendito é o Deus Todo-Poderoso. Por isso que eu vim falar com você. Eu falei com ele assim, olha, o que eu posso falar para você? Posso te convidar a ir ao culto? Você quer ir comigo ao culto? Eu vou ao culto com você, sim. Depois de muito tempo, eu vou ao culto com você. E Deus preparou, irmão, que num domingo de manhã, na época era de manhã, o batismo ali, a central, nós fomos ao batismo. Irmão, aquele homem, onde que eu ia, ele ia atrás. Ele pensava assim, ele vai contar de mim lá para alguém, e alguém vai falar de mim lá na frente. Então, onde que eu ia, eu notava que ele estava atrás de mim. Mas, irmãos, aqui quem fala é o Espírito Santo de Deus na boca do homem, que glória ao Todo-Poderoso. Irmãos, e assim nós sentamos atrás dos músicos ali, na congregação central do Espírito Santo, em Vila Velha. Irmãos, e Deus abençoou. Irmãos, e na palavra, Deus começava a usar o céu de Deus. O nosso irmão
Edson de Fundão, um conto, porque ele está aqui, né? E usava-se dele, irmãos, e falava toda a vida daquele homem, bendito Deus Todo-Poderoso. Contava os detalhes, o que ele me contou, o que eu não sabia também, Deus falou a vida daquele homem. E aquele homem, irmão, que tinha feito muito chorar na obra de Deus por causa dos seus procedimentos, ali no banco chorava também, bendito o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele olhou para mim assim, e olhou para as irmãs, e falou assim para mim, quantos véus que eu já rasguei com a faca, bendito o Senhor. Irmãos, mas aconteceu que, irmãos, eu olhando a situação dele, eu falei assim, você pode se batizar? Como que está a sua situação? Você é casado? Eu tive essa curiosidade de perguntar para ele naquele momento. Ele falou que não podia batizar por causa de negócio de casamento. Eu falei, então depois você conversa com o ministério. Foi o que eu pude fazer, irmãos. Depois do batismo, irmão, ele foi conversar com os 3 anciãos, o irmão Edson, o irmão Sebastião Timóteo e o irmão, outro irmão ancião ali da central também, irmão. E os irmãos aconselharam ele, conversaram com ele, que ele, na verdade, não podia obedecer a Deus, mas contou a sua parte. Irmãos, uma coisa é certa, irmão. Aquela alma ficou sabendo que esse é o povo de Deus, bendito. Depois não tive mais contato com ele, irmão. Mas eu tenho certeza dentro do meu coração vivo, irmão, que o nosso Deus não faz obra pela metade. Bendito é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E com os meus olhos ainda, eu quero ainda ver ele um dia, irmãos, e para saber como que está a situação dele. Bendito é o Deus Todo-Poderoso. Eu agradeço a Deus por tudo, por essa força, por sua misericórdia. Estive congregado em Santos, em 2 congregações. Trago as saudações, eu parar de congregar alguma igreja distante daqui. Também levarei as saudações e Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, glória.